Presidente, Vossa Excelência. senhoras e senhores senadores, é necessário, senadora Ana Amélia, que se possa comentar um pouco mais do desastre que aconteceu na semana passada. O desastre político, que Vossa Excelência terminou o vosso pronunciamento falando sobre a Câmara dos Deputados. Jamais, senador Cacildo, na história deste país, na história da Câmara Federal, se viu um fato tão desgastante para os políticos como o da semana passada. Jamais. A aberração que a Câmara dos Deputados cometeu, logicamente guiada por alguém, e eu já vou falar disto. O brasileiro tem que sentir em cada um parlamentar o caráter de cada um. E eu tenho que expor nesta tribuna o que penso, sem a covardia e sem o medo. Por isso eu vou externar o meu pensamento exatamente como pede o povo, sem a covardia e sem o medo. Isso é resultado, meu caro presidente, de uma trama que o governo impõe no legislativo. Os deputados e senadores são guiados e comandados pelo Palácio do Governo, pela presidenta Dilma. Nós temos que ter a coragem de falar, meu presidente. Porque 131 deputados federais votaram pela manutenção de um presidiário perigoso, um criminoso, pasme, senhores e senhoras, já com 60 dias na cadeia. E os deputados disseram, Brasil, não, ele continua sendo deputado federal. 131 deputados colocaram lá o seu voto dizendo que ele deveria ser deputado. 50 brasileiros, 50 deputados se abstiveram. 41 deputados não votaram. E a maioria deles são petistas. Toda a base do governo, Brasil, para esses, a qual aqui represento este estádio brilhante de Nossa Senhora de Nazaré, todos aqueles que se acovardaram diante de uma combinação que existe e que alguns receiam em falar e eu não. Se me quiserem caçar, porque aqui eu estou sendo fiel ao povo brasileiro, estou contando a verdade ao povo brasileiro, pela minha experiência de 27 anos de mandato. Eles não fizeram porque quiseram. Eles foram mandados por alguém. Alguém mandou e executou este plano para desmoralizar mais uma vez os políticos brasileiros. E conseguiram. Ora, Brasil, ora, meu Pará querido, conservar o mandato de um homem que está preso
porque cometeu atos de corrupção. Olhem em que país nós estamos. Olhem que governo nós temos hoje. Dia 7 de setembro, vai haver uma convulsão neste país. Mas é por isto, brasileiro, ninguém aguenta mais. É uma safadeza, brasileiro. É uma desmoralização, brasileiros. Toma milhões e milhões e milhões de emendas para o governo ter moral de dizer assim: não caça o cara para proteger os mensaleiros. Que pátria amada é esta? Sabe o que querem fazer agora, Brasil? Presidente, nós estamos perdidos, presidente. Precisa mudar tudo, presidente. O país virou de cabeça para baixo, presidente. Eu nunca esperava de ver isto na minha vida. Palhaçada eu já vi muito. Mas isso está acima de palhaçada, presidente. Sabe o que querem fazer agora, Brasil? Querem colocar condicionado, tapete, televisão de 60 polegadas lá no quarto que vão ficar os mensaleiros presos. Presidente, dá para achar graça, presidente. Foi preciso já uma liminar. Foi preciso já uma liminar, Brasil, para dizer não, isso não pode. Os mensaleiros que forem presos não podem ter televisão de 60 polegadas. HD. Ar-condicionado. Tapete vermelho. PT tem que ser vermelho. Aí o ministro do Supremo disse não, tem que ser igual a todos. Mas já iam furar, presidente. Já iam furar. Ai de nós, brasileiros, se não fosse o Supremo Tribunal Federal. Ai de nós. Eles já tinham feito gato e sapato deste país. É triste o momento em que vivemos. O país está estarrecido pelo que a Câmara fez. Não são todos, obviamente. E aqui eu quero registrar os meus votos de congratulações ao meu nobre colega e companheiro Carlos Sampaio, líder do PSDB na Câmara Federal, que imediatamente entrou com uma liminar para anular aquela votação terrível e malandra, comandada por alguém, e que com certeza é do governo. Quem mandou fazer aquilo ali, aquela aberração, a desmoralização dos políticos, foi o governo. São milhões e milhões e milhões de emendas. Eles não podem votar contra o governo. Eu acho que se fosse para prender a mãe de algum deputado federal, eles iam se abster. Eles não defendiam a mãe. O dinheiro fala mais. Neste país o dinheiro é uma ganância. Neste país o dinheiro serve para desonrar. Está uma prova autêntica disso. A Câmara que representa o povo brasileiro, que junto com o Senado forma o Congresso Nacional, está desmoralizada. O voto secreto, isso é uma vergonha nacional. Por que querem esconder o voto de um parlamentar?
E quem induziu a palhaçada, quem induziu o que vai além da palhaçada, feita na Câmara na semana passada, também foi o voto secreto. Também foi o voto secreto. Porque eu tenho a obrigação de mostrar o meu voto, presidente. Eu não tenho. Eu tenho. Eu quero. Isso é uma questão pessoal, ninguém pode burlar isso de mim. Eu quero dizer à sociedade brasileira como eu voto aqui no Senado. Eles querem saber como eu voto e por que não deixam? Para exatamente acontecer a palhaçada, que eu digo que vai além de palhaçada, a desmoralização. Conheçam mais as pessoas em que votam. O Brasil precisa mudar. O parlamento brasileiro não pode continuar como está. O povo brasileiro não acredita em ninguém que é político. Vamos mudar esta pátria. E tudo depende de vocês. Vejam lá no computador os nomes dos safados que traem a pátria, dos bandidos que não querem a nação limpa, e tirem eles de lá. Vocês, brasileiros e brasileiras, é que mandam nesta pátria. Muito obrigado, minha senhora presidenta.